Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Witt, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em neurociência da educação. E hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre a descalculia. Gente, você sabia que a descalculia é um transtorno de aprendizagem da matemática? Então, existe uma diferença entre a criança ansiosa e a criança que ela não teve o estímulo correto na escola para matemática, né? E existe também a criança que tem a descalculia. Essa criança que ela tem a descalculia não é muito comum esse transtorno, né? A descalculia não é muito comum entre as crianças, mas existe, né? A criança que ela tem descalculia, ela tem um problema neurocerebral, que é uma falta da habilidade matemática. Então ela tem muita dificuldade de soma, de subtração, de adição, de multiplicação. Ela não tem noção de quantidades, né? Então, por exemplo, essa criança, ela vai chegar num local e então vai ter várias crianças, por exemplo. Se você perguntar quantas crianças tem ali, né? A criança com descalculia, ela não tem a noção de quantas crianças tem, ela não tem a noção de quantidade, né? Ela não consegue, por exemplo, fazer um cálculo simples de mais ou de menos, né? Então, a criança com descalculia, ela tem essa dificuldade. É muito confundida, às vezes, com a criança que não teve um estímulo correto na escola, por exemplo, né? A criança que não teve estímulo correto na escola, ela também vai ter dificuldades de aprender. Dificuldades para fazer uma soma, uma multiplicação, mas é diferente da descalculia, que já é um problema, como eu disse, né, no cérebro, né, um problema neuro. Então, a criança que ela não teve os estímulos, ela vai ter os estímulos, vai aprender facilmente conforme você vai ensinando essa criança, né, e a criança com descalculia não, já é mais difícil, né, de tá fazendo cálculos, como é um problema neurocerebral, né? Então é mais complicado, né, de poder fazer com que essa criança entenda, né, os conceitos da matemática. Nosso cérebro ele precisa de estímulos, né, matemáticos, ele precisa ter estímulo da gente ter noção de quantidade, da gente ter noção de cálculos, né? Então, na criança com descalculia, ela já não tem esses cálculos, ela não tem essa noção de cálculo, noção de quantidades, de tudo. Então, como que a gente pode ajudar essas crianças com descalculia, né? Então, você vai pegar, quando vem a criança aqui no meu consultório, né, que tem esse problema de descalculia, que a gente avalia e realmente descobre esse problema. Então a gente ajuda essa criança com jogos que são interativos, jogos que ajudem essa criança com mais facilidade, como o baralho, por exemplo, né? O baralho ele é um ótimo aliado para ajudar essa criança, né? Porque o baralho ele tem a quantidade e tem o número, né? A quantidade no meio e tem um númerozinho, por exemplo, se é 5, tem 5 espadas, por exemplo. Então, é mais fácil. Então, você pega um baralho número 5, com as 5 quantidades, e um 4, e fala assim para a criança, quanto que dá? 5 mais 4, vamos contar? Então, aí a criança vai contando. Isso ajuda a criança, né, que tem a descalculia. Por exemplo, dado, né? Você pega 2 dados e joga os 2 dados e vai cair, por exemplo, 5 e 2. Aí você fala, quanto que dá 5 mais 2, né? Então, jogos interativos, coisas assim, não complexas, para essa criança vai ajudar bastante ela nesse processo de aprendizagem, né? Então, a descalculia ela é um problema, como eu disse, não muito comum, né, entre as crianças, mas existe. Então é diferente da criança que tem um problema na escola, de não conseguir aprender, de problemas assim que não teve o estímulo correto, ou criança que é muito ansiosa na matemática e acaba errando, né? Então tem esse problema, mas a descalculia, a criança ela não entende, ela não consegue processar no cérebro essa informação da soma, da subtração, da multiplicação, ela não consegue de jeito nenhum
fazer essa associação. Então, a gente tem que estimular essas crianças. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a inclusão, né? Tem que incluir essas crianças no meio, né, escolar e de uma forma diferente, né? Então, fazendo atividades com elas que não são tão complexas, né? Como somar um dado, 2 dados, usar cartinhas de baralho, usar palitinhos, né? Usar coloca 5 palitinhos, tira 2 na frente dela, quanto que dá 5 menos 2? Então, estimulando essa criança a conseguir fazer essa associação, que para ela é muito difícil, para ela não é que ela não queira, né? Não é que ela não tenha vontade, ela realmente não consegue ter esse estímulo, né? Então, a criança com descalculia tem esse agravamento que é o problema no cérebro que dificulta muito na hora da aprendizagem dessa criança, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco sobre a descalculia, né? Com o que ela representa, a diferença entre a descalculia, a ansiedade e uma pessoa que não tem o estímulo na escola. Expliquei também um pouco como você fazer para que essa criança consiga interagir no meio das outras crianças. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou trazer outros transtornos, tá? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!